A gente não perde quando a gente fracassa, a gente perde quando a gente desiste. Então, dos 5 hábitos, o primeiro que eu quero falar para você é uma rotina. É uma rotina de aplicar os conhecimentos mais rapidamente. Se eu colocar numa metodologia, ela vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar 70, 20, 10. 70% do tempo eu fico aplicando as coisas, testando, validando, aplicando imediatamente. Por exemplo, eu tenho uma máxima. Quando eu aprendo uma coisa nova, curso, mentoria, livro, palestra, documentário, eu tenho até 7 dias para colocar em prática. Mas eu também tenho um outro código dentro da minha cabeça que eu falo assim, olha, se isso realmente mexeu muito comigo, eu tenho até 24 horas. Então 70% do tempo é aplicar. Os 20% que é pegar conselho, pegar a informação dos conselheiros, eu vou contar lá no último hábito de uma maneira mais detalhada. E os outros 10%, sabe o que eu fiz? Eu estudo. Sabe o que eu faço? Eu continuo estudando. Então eu aprimoro, eu leio, eu estudo. E esse primeiro refinamento me dá a rotina. 70% do tempo eu fico aplicando, testando e validando. Em 20% do tempo eu fico pegando conselhos de pessoas que atingiram o resultado que eu ainda não tenho e que eu quero. E 10% do tempo eu fico estudando e validando as questões que eu quero colocar na prática. 70, 20, 10. Essa é a primeira forma. O segundo hábito que me enriqueceu é o extremo Pareto. Tem aquele princípio de Pareto, 80-20. Então você fica 20% do tempo entendendo as coisas que dão 80% dos seus resultados, 20% das tuas atitudes que dão 80% da tua performance. Mas tem um conceito chamado extremo Pareto. O que tem lá nesse conceito? Você pega lá 20% das coisas, dos hábitos, dos lugares, das rotinas que te dão 80% do resultado. E aí você foca naquilo. Só que você faz de novo. Daqueles 20, você faz um 20-80 de novo. Então você pega 20% já dos 20%. E aí você refina de novo. E dos 20%, você faz um outro 20 dos 20 dos 20. Você roda 3 vezes. Então eu imagino o seguinte, você tem 100% de coisa para fazer, você escolhe só 20. Desses 20, de novo, ele é 100%, você escolhe só 20. E desses 20, você é 100%, então você escolhe só 20. E onde você vai chegar? Você vai chegar na única coisa. Qual é a única coisa que ao fazer, ao não negligenciar, ao colocar intensidade, ao colocar diligência, vai me trazer o resultado que eu tanto quero? O terceiro hábito que me tornou uma pessoa milionária foi ambiente de crescimento. Entende bem? Ambiente de crescimento. Você já está instalado num ambiente, mas talvez, para aquele objetivo que você quer, não seja um ambiente de crescimento. Então eu entendi onde que eu estava e onde eu queria estar. E esse ambiente foi difícil chegar. Porque se você quer estar em um ambiente de crescimento, vai ter que pagar o preço. Vai levar tempo. Não vai ser fácil. E aí que muitas pessoas desistem, muitas pessoas abandonam. E tem uma coisa muito importante no ambiente de crescimento. Sabe o que é? É que você encontra as pessoas certas. Porque talvez você não saiba de muitas coisas. Aliás, é muito provável que você não saiba de tudo. Talvez isso nem seja culpa sua. Mas quando você está num ambiente de crescimento, você acha o quem. E o quem é a pessoa que vai te falar o que fazer, como fazer e onde encontrar. Muitas pessoas ficam com dúvidas e falam assim, o que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que buscar essa informação? Quando que isso é importante? Quando que eu tenho que agir? Quando que eu tenho que esperar? Quando que eu tenho que realmente ficar à mercê daquela situação, criando ou não uma oportunidade? Se você sabe exatamente o quem, ele, além de ser a pessoa que vivenciou isso que você quer, ele sabe te responder todas essas outras perguntas que você tem. Mas aí talvez você se pergunte, Joel, onde que eu acho esse quem? Deixa eu te falar uma coisa, não necessariamente você precisa conviver com essa pessoa fisicamente. Eu, por exemplo, li o livro do Flávio Augusto antes de conhecer o Flávio Augusto. E no livro dele, Geração de Valor, ele fala muito sobre escala. Eu não conheço o Robert Kiyosaki, mas eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu não conheço o Steve Harker, mas eu li O Segredo da Mente Milionária. Isso é muito importante. Busque livros, documentários, séries, mentorias online, cursos online. Tem um grande potencial de fazer isso com você. O quarto hábito que me enriqueceu foi dominar os meus desejos momentâneos. Eu estudei, naquele 70, 20, 10, depois eu fui para um ambiente de crescimento, depois eu fiz o extremo Pareto, foi muito legal, e aí ao perguntar para as pessoas, ao conversar com as pessoas, eu percebia que era possível enriquecer, que existia um caminho, mas um desejo momentâneo era conseguir as coisas rapidamente. Eu quero conseguir rápido. Então eu olhava o resultado de uma pessoa e falava, eu quero ter esse resultado. Eu olhava o resultado de uma empresa, eu quero ter uma empresa com esse resultado. E o desejo momentâneo era não esperar, era ansiedade,
era realmente fazer uma coisa em curto espaço de tempo. A palavra atalho, eu não acredito nessa palavra atalho, eu acredito no caminho certo. Esses desejos momentâneos, eles versavam muito, por exemplo, na confusão que muitas pessoas têm entre atalho e caminho certo. O cara fala, vou te dar um atalho, vou te dar um caminho mais curto. E eu percebi que não existe caminho mais curto. O que existe é o caminho certo. Então, ao invés de procurar atalho, eu fui buscar aceleração. Mesmo que o caminho seja longo, eu quero andar mais rápido, mas não procurar um caminho mais curto, um shortcut. Eu quero o caminho certo. Pressa é você ficar afobado, é não ter detalhe, é não ter um domínio. E a velocidade é a velocidade certa, tem a ver com direção. Às vezes, e muitas vezes, é melhor direção do que velocidade. E o último hábito, e eu deixei ele por último porque ele é o mais importante, que é como se a gente materializasse, como eu pudesse materializar tudo isso aqui que eu estou falando. Falei de hábito, falei de pessoas, falei de decisão, mas eu falei também sobre estudo, sobre estudar. E dentro do estudo, o quinto hábito é uma metodologia de estudo. Entende uma coisa? É diferente você ler um livro. Você não tem que ler um livro, você tem que estudar um livro. Você não tem que assistir um documentário, você tem que estudar um documentário. Você não tem que assistir uma palestra, você tem que estudar uma palestra. Então, quando eu fui estudar, eu estudei, até hoje eu faço isso, eu estudo com metodologia. Joel, como? Primeira coisa, quando alguém está falando alguma coisa comigo, eu escrevo. Eu escrevo as coisas mais importantes ou eu escrevo as coisas que eu tenho que revisar. A segunda coisa, eu reviso as coisas que eu mesmo escrevi. Então eu reviso as coisas que eu mesmo anotei. Aí eu olho. E aí eu tenho até 7 dias para aplicar aquilo ali. Então, ó, isso aqui é importante, eu vou aplicar em até 7 dias. Então eu escrevo, depois eu reviso, depois eu aplico e depois na minha reunião semanal com uma pessoa ultra importante, que me dá feedback, que tem um pensamento diferente do meu em vários momentos, a gente revisa. Isso funcionou? Funcionou. Se funcionou, eu continuo. Isso não funcionou? Não funcionou. Eu vou continuar? Não vou. Aí eu elimino. Isso aqui não funcionou, mas pode melhorar. E aí eu melhoro, e aí eu refino. E aí eu tenho mais 7 dias para fazer isso de novo. E o quarto item, a quarta coisa que eu faço nesse processo é saber exatamente o que eu vou medir, turma. Eu preciso saber exatamente o que eu vou medir. E para saber exatamente o que eu vou medir, eu preciso ter dados formais, dados concretos, dados que eu consiga colocar numa planilha de Excel. Em outras palavras, números. Números. Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade de colocar as coisas em números. Eu preciso medir, metrificar. Se é dinheiro, é número. Não é quanto mais eu vou faturar, eu quero faturar mais, é especificamente com a vírgula, quantas casas numerais, quando, de que forma. Então eu preciso ter números. O que realmente motiva a gente é o resultado, é a performance. Você fez uma coisa, colocou energia, melhorou, você fala, yes, vou continuar. Fez de novo, melhorou, então você vai avaliando o seu progresso. E para avaliar o seu progresso, você precisa de métricas numéricas. E tem uma coisa muito importante sobre números, são eles que fazem você tomar decisões. Tem muita gente que toma decisão baseado em achismo. Quando você toma decisão baseado em números, você não é mais uma aposta, você tem força de decisão, você tem critério de decisão, você tem elementos e fatores críticos para o seu sucesso.